família, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou a Carolina Locuti, dou-me a conhecer como Angolana Locuti nas redes sociais. Para quem ainda não me segue no Instagram, meu Instagram é Angolana Locuti, tal igual aqui no YouTube. Te convido a me seguir e a deixar nos comentários o que é que tu achas. Se tu ainda não és subscrito aqui no meu canal no YouTube, aproveita e subscreva. Se ainda não assististe os outros vídeos para perceber do que é que nós abordamos aqui, te convido a assistir os outros vídeos. Este daqui é mais uma história do tempo que eu acho muito necessária, e uma delas é, como já devem ter percebido no tema, é um dos motivos pela qual me fez sair da Angola. É assim, isso vai parecer muito, não é dramático, seria alguns anos atrás, mas hoje eu falo com muita felicidade, porque graças a Deus, graças a essa viagem, a essa retirada, a essa saída da Angola, que hoje eu ganhei no meu coração a minha mãe e a história com a minha mãe. Eu acho que é uma realidade de muitas famílias, não vou dizer só angolanas, geral, porque eu tive a conversar com uma colega nova que eu tenho, e ela conversou e confessou-me coisas que eu disse, uau, ela está a passar por um processo que eu também passei. Então estava eu a lhe prevenir algumas coisas que poderia ela se arrepender depois, tal e qual como eu me arrependi. Então eu achei que seria interessante abordar convosco aqui no YouTube e para vocês também deixarem a vossa opinião a respeito. É assim, eu sou a única menina dos meus pais, a minha mãe tem 5 filhos, o pai tem 7, mas sou a única menina deles. E então já sabem o que é crescer no meio de rapazes. Eu era mandada a fazer tudo, porque a nossa sociedade também é machista. Não vou dizer a nossa sociedade é machista. Quem conhece a realidade angolana, quem conhece o contexto de vida africano, digo africano porque eu convivi com muitos africanos e temos culturas realmente muito semelhantes, sabe do que eu estou a falar. Então nós somos as mulheres, somos designadas a fazer toda a tarefa doméstica dentro de casa, desde arrumar, a cozinhar e tudo mais. Então eu sempre fui uma adolescente, sempre fui uma menina um pouquinho revoltada com essa situação. Para mim vamos todos comer, vamos todos lavar, vamos todos comer, vamos todos cozinhar. Então eu sempre fui muito disto, não que fui perfeita nessa minha linhagem, e sempre tive comportamentos também um pouquinho fora do contexto, o que levou a muitas agressões. Eu levei por ele, eu me batia, eu sabia que ia apanhar, mas fazia outra vez. Normalmente, eu vou começar a história. Uma vez, como muitas vezes, estava eu a lavar a louça e nós tínhamos que jogar água fora no quintal, numa fossa, porque nós tínhamos problemas dos canos, não evacuava a água do lava-louça para baixo. Então a certa altura tínhamos que lavar e depois ir descer o prédio, eu via no último andar, e jogar a água diretamente para a fossa. Nessas idas e vindas, eu parava para brincar, ou saltava a corda, brincando na garrafinha, ou jogava a bola. Podia até acontecer qualquer coisa naquele quintal, eu parava e me distraía. Isso na cabeça da minha mãe não entrava, porque quando ela chegasse, o pau cantava. Uma vez dessa, distraí-me, brinquei tanto que a minha mãe chegou em casa, encontrou a cozinha de patapoares, a louça não estava terminada e estava desarrumada, eu só disse para ir jogar água. Eu subo, a minha mãe na porta. E eu, meu Deus, hoje é que eu vou morrer mesmo. Eu cheguei, a minha mãe diz, entra. E eu dizia, não vou me bater. Eu não vou te bater. Quando a mãe te fala, não vou te bater, prepara-te, o pau vai dançar na tua cara. Não vou te bater. Entra para tomar banho. E eu, a mãe vai me bater, não vou te bater. E ela sumia da porta. Eu não conseguia ver se ela está na porta, não. Ela entra, não vou te bater. Meu Deus, eu vou morrer. Eu meti a cara, minha mãe tá lá assim, então o que eu fazia? Entrava correndo diretamente para casa de banho. Era ali que a minha mãe me caçava, ela vinha atrás, travava a porta, estava a dar banho, estava a dar bassulas, estava a dar chapada. Olha, eram agressões mundiais, olhos da cadeia, mãe. Então minha mãe me batia e tudo mais, e eu dizia, eu não quero mais ver aqui, eu dizia, vou ver com o meu pai, eu dizia que ia ver com qualquer pessoa menos com ela. E aí tivemos uma relação muito conflituosa por causa dessas coisas e de outras.
E então a vontade e o desejo de sair da Angola era mais por causa disso. Estava eu a fazer a 7ª, 8ª classe e eu disse, eu vou estudar vou estudar no internato. Havia um internato que eu fui já pesquisar qual é o curso que eu queria fazer, que só tinha naquele internato, não é porque era o curso do meu sonho, mas era para fazer entender no meu pai que era aquele que eu queria fazer para ver se eu saía de casa. Então era para estudar no SUMB e eu queria fazer refinaria de petróleo. Porque descobri que era lá, então eu achava de admirar e tinha já um primo que também estudava lá, então é mesmo lá que eu vou. Entretanto, a minha mãe dificultou essa minha ida para esse sítio. Eu não queria que eu fosse, mas era mais naquela altura, mais pesada as gravidez, porque as meninas que iam para lá ou saíam, aquelas coisinhas, né? Sabe como é que nossa mãe é? E para esses sítios ainda era coisa muito nova. E agora que os nossos pais, agora não, pelo menos na minha realidade, em Angola, no Lubito, no Compão, na minha casa, era todo mundo, as meninas têm que sair da casa dos pais para a casa dos maridos. Então, não consegui ir. Fiz o ensino médio mesmo lá no Lubito, voltava para casa, as nossas histórias continuaram, as idas e vindas, mãe e filha, peca, minha mãe era o judoca, enfim. Chegou a fase de fazer a faculdade, mesmo no final do meu curso, do ensino médio, que aqui é o ensino secundário, eu começava a falar com o meu pai. E depois tem essa vantagem, quando os pais não vivem junto, eles lutam para quem agrada mais o filho. Então eu ia lá de mansinho fazer o tapete com o meu pai. Papá, quero estudar fora, eu quero fazer esse curso, eu quero ir. Na minha cabeça eu estava, eu vou me livrar dessa senhora, eu vou embora. Eu queria, eu dizia até que não ia ter saudades da minha mãe e não sei o que, e eu só falava assim, me bate mesmo, não assim dentro de mim, bate, eu vou embora, nunca mais saber de ti. Então fui embora da Angola, muito ciente de que estou livre da minha mãe, estou livre para fazer tudo o que eu quero. É agora que eu vou mesmo na farra, vou fazer tudo o que eu quero, ninguém me controla, estou longe dos meus pais. Só que entretanto as coisas não aconteceram assim. Cheguei aqui, aquelas promessas todas, no início era Na verdade, o conceito dessa história que eu estou aqui a contar, que sem muitos pormenores, porque pronto, não quero entrar em detalhes, é porque eu acho que o que eu mais ganhei, o que eu mais... como é que eu hei de dizer isso? O que eu mais me orgulho desse percurso meu de imigrante é que quanto mais distante em termos físicos estive da minha mãe, mais próximos nos tornamos. Hoje a minha mãe manda mensagem a dizer que me ama. Hoje tipo, já há muitos anos, né? Estou a contar isso hoje, digo no sentido literal. Trocamos mensagens de carinho. A minha mãe esteve aqui em Portugal, graças a Deus fui eu que lhe ofereci essa passagem quando ela completou 50 anos, veio para aqui. A minha mãe me levava comida na cama, meu Deus, e minha mãe me levava comida na cama. Certo, você come com desconfiança, faz uma oração, meu Deus, se for dessa para melhor, me leva para o céu. E a minha mãe me levava comida na cama, quem a viu e quem a vê. E trocamos, hoje eu meio que ralho a minha mãe me ouve. Hoje meio que tento passar algumas mensagens do futuro, porque eu sou o futuro, a minha mãe é um passado, temos que ver as coisas dessa perspectiva. Minha mãe nasceu num tempo, viveu uma realidade, então tem um conceito de vida diferente do meu. Então ela consegue, tem sensibilidade para me ouvir. Quando eu digo, mãe, não é assim, não se faz assim, as pessoas não gostam disso, as pessoas não sei o que, a minha mãe já me ouve. Outrora a minha mãe me mandava calar a boca e pronto, a verdade dela era única e absoluta. Graças a Deus, graças a essa distância, que nós nos reaproximamos e hoje somos best friends. Hoje conversamos de tudo, até ele fala do meu namorado, ela me dá conselho, filha, não é assim, faz assim, e não sei o que, até parece que é mais mãe do meu namorado que minha. Mas para dizer que a distância trouxe a minha mãe para mim, e eu acho que ela também levou uma filha para ela, porque é isso. Nem sei mais o que dizer nesse vídeo. Isso aqui foi uma história de superação, porque eu superei uma relação que estava a morrer, porque havia mesmo dias lá em Angola, quando era mais nova, que eu falava, mas essa senhora faz isso comigo porque isso não me gosta. E eu também estava a começar a ter outro ranço com a minha mãe, não sei o quê. Mas que a distância
que essa minha vinda para aqui para Portugal nos reaproximou. Ou seja, aquilo que para mim foi um motivo para sair da Angola, hoje é o mesmo motivo para me querer fazer voltar. Eu vejo os meus pais a envelhecerem, eu estou a ver os meus pais a envelhecer. Cada vez que vejo uma imagem, os meus pais estão cada vez mais velhos, isso me corta o coração e me faz refletir: fogo meu, eu tenho que aproveitar cada segundo com esses senhores. E hoje ainda estive a falar do meu pai: pai, eu estou com uma crise de ansiedade. Ele: por quê? Estou aqui, eu acabei de completar 28 anos e eu não consigo vos dar uma coisa. Pelo contrário, são vocês que me dão ainda mais. Ele: não pensa assim, a vida é mesmo assim. Ele: nós também não temos muito, naquilo que nós podemos a gente estica. E tipo, devia ser o contrário, estou na hora de retribuir e não estou a retribuir. E eu louvo a Deus por isso. Eu acho que a distância também aproxima as pessoas. E foi o que aconteceu comigo e os meus pais. Aproximou deles. Eu não sei, eu cresci com a minha mãe, cresci com o meu pai primeiramente, depois da separação, depois fui viver com a minha mãe. Eu acho que eu sempre fui muito mais distante do meu pai em termos físicos, emocionalmente sempre fui mais próximo ao meu pai. E sabe como as mães, as mulheres é que vestem sempre a caveira da mãe de casa, porque são as pessoas que lidam com os filhos, são as pessoas que lidam com o comportamento do filho dia a dia e que têm que reagir de imediato. Então as mães são basicamente a caveira de casa. Então a relação com a minha mãe não flutuava por causa disso e era boa com o meu pai por causa disso também. O meu pai já não estava conosco, eu vivia com a minha mãe era a mãe porque mandava lavar a louça, cuidar das crianças, arrumar a casa, mesmo com a empregada em casa eu tinha que fazer coisas. Então essas e outras coisas nós olhamos sempre para a mãe. Hoje somos mulheres feitas e estamos a pensar num futuro próspero, em ter filhos, e começamos a ver que afinal de contas não é bem assim, a nossa mãe não errou tanto. Ainda não sou mãe, não sei como é que é ser mãe, mas já consigo ter mais ou menos noção, porque eu criei os meus irmãos mais novos, do reflexo do que é lidar de imediato com o mau comportamento de uma criança. Então se calhar foi aquilo que de certa forma afundou a minha relação com a minha mãe, e a distância mostrou que realmente, calma, eu sou tua mãe, eu sou tua filha, eu te amo, você saiu de mim e és tudo de mim, és tudo para mim e tudo mais alguma coisa. Então é para dizer que essa minha imigração, essa minha retirada de Angola foi uma aproximação para muita gente. Há muitas amigas que eu perdi pela distância e há outras que sempre estiveram ali, mas que não tínhamos uma conexão e que a distância trouxe isso. Então acho que não é, lá está, até aí é aquelas coisas, né? Nem todo mal vem para, nem tudo que às vezes nos causa dor vem para nos magoar. É assim, ok, é tipo, a distância não é de toda má, me trouxe coisas muito boas, me fez ver outras coisas com outros olhos, com outra perspectiva. Hoje eu consigo ter noção realmente do que é não ter um pai, o que é não ter uma mãe. Graças a Deus meus pais estão vivos, mas ao mesmo tempo o facto de estar aqui distante e resolver os meus perrengues sozinha me faz me sentir às vezes órfã deles, estás a ver? Porque há coisas que eu acho bem simples. Às vezes dá uma vontade de chegar a casa e ter comida feita e tudo, mas hoje já não se verifica porque graças a Deus partilho a casa. Mas havia coisinhas assim bem básicas, bem que eu falava: fogo, se eu tivesse a minha mãe. Às vezes quando no meu trabalho as coisas não estão a correr bem, se eu dizia: se eu tivesse em Angola com o meu pai, estás a ver? Começas a colocar essas pessoas nesses patamares porque realmente estamos a crescer e precisamos, e há passos que realmente temos que dar sozinhos nessa vida. Mas eu quero dizer que a distância trouxe isso, a valorização, valorizou a minha relação com a minha mãe, valorizou a minha relação com muitas amizades, e eu acho que a distância, apesar de tudo, propõe também coisas muito boas. Muito obrigada por ter assistido até o final, espero que tenham gostado dessa história. Tu também estás a ser movida por isso, o que te motiva, o que está a te mover a sair de Angola, pode ser alguma violência psicológica, pode ser alguma violência verbal, pode ser alguma violência física, pode ser algum desgosto, pode ser alguma coisa, algum trauma, alguma coisa está a te mover a sair daí. Há muita gente que quer sair porque realmente o país não está bom, porque não está a vingar na vida ali, quer experimentar a vida cá fora. Mas há pessoas que têm uma pessoa que está a as motivar de forma errada a sair da Angola, a sair do seu país de origem e dizer: pá, vou emigrar porque eu estou farto de passar por isso.
eu realmente também foi uma das coisas que me motivou. Isso às vezes pode ser um empurrão, como pode ser também um atraso. Isso vai depender muito da perspectiva de cada um e do processo de passar pela prova e chegar lá à frente e dizer, afinal de contas, pá, não foi bem assim. Eu realmente passei por isto, pela experiência da distância, e percebi que realmente eu precisava de estar distante dos meus pais para poder valorizar certos atos de carinho deles, para poder valorizar certos comportamentos dos meus pais, principalmente da minha mãe, relativamente a alguns comportamentos que também eram meus e eram negativos, porque é bem verdade que nessa altura do julgar é muito mais fácil a gente apontar o dedo da outra pessoa do que a nós mesmos. Então eu acho que esses são os benefícios que a distância me trouxe e foi um dos motivos que me moveu e que me fez querer sair da Angola. Mas eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, ter saído da Angola, estar distante dos meus pais. Tudo que eu mais quero agora é isto, mas já passei por um processo, não sou nova nisso, aprendi muito, valorizo muito, coisinhas mínimas, coisinhas assim que se calhar não fazem sentido nenhum para ti, mas que para mim hoje eu olho com outra visão e realmente faz total diferença. Obrigada por ter assistido até o final, te convido a se subscrever no meu canal, a deixar um like porque dá engajamento e mostra ao YouTube que realmente meus conteúdos têm algum interesse, têm alguma importância e eu quero que tu me ajudes com isto. Muito obrigada por ter assistido até o final mais uma vez. One love, família.